Enquanto eu falo sobre a Revolução dos Cravos, eu vou passar aqui um vídeo com imagens para que vocês possam ver, sem o áudio, o que aconteceu em 25 de abril de 1974. Eu vou ler um texto, parte dele, do Manuel Guerreiro, que se chama A Revolução dos Cravos Vermelhos, porque eu acho que é um ótimo texto que explica o que era Portugal sobre a ditadura de Salazar e o que foi depois da Revolução de Abril. Até então vivia-se um país cinzento, triste, remendado, onde tudo era censurado e proibido. As professoras primárias e enfermeiras não podiam casar, o biquíni era perseguido nas praias, as senhoras na missa não podiam levar os braços descobertos, para usar um isqueiro era preciso uma licença. Os jornais, livros, filmes, peças de teatro, canções e músicas tinham todos que passar pela censura. Eram cortados e proibidos. Aliás, o regime fascista tinha uma particular atenção e zelo em evitar que a informação e a cultura circulassem, porque sabia serem armas fundamentais, através das quais os portugueses adquiriam conhecimento e consciência. Não havia liberdade de expressão, não havia liberdade de imprensa, de reunião, de manifestação, liberdade à greve sindical, de partidos políticos, e era muito reduzido e controlado o direito de associação. Não existia o direito à saúde, à proteção social, ao ensino ou à habitação. E, por isso, um elevado número de portugueses habitava num casebre sem água canalizada, eletricidade ou rede de esgoto. A polícia política vigiava, controlava e registrava a vida dos cidadãos, interceptava correios, telefones, vigiava contatos, viagens, participação em atividades de lazer e culturais, perseguia, prendia, torturava, encarcerava e assassinava os seus cidadãos. O exército, cansado e desgastado por 13 anos de guerra, devido ao arrastar das guerras coloniais, sem fim à vista ou solução militar possível, também começava a se dividir, a contestar as opções da política colonial. Para manter a guerra colonial ao longo de mais de 13 anos, o regime tinha criado forças armadas desproporcionadas, com mais de 240 mil efetivos só da metrópole, que juntavam mais de uma dezena de militares naturais das colônias, grande parte se revezando nas frentes de guerra de Angola, Guiné e Moçambique. A imigração clandestina foi um escape. Nos anos 60, mais de 1 milhão de portugueses procuraram emprego e condições de vida melhor em outro país. Muitos militares desertavam e milhares de jovens fugiam do serviço militar obrigatório e a mobilização para a guerra. Os estudantes se revoltavam e lutavam nas universidades. E é nessa conjuntura efervescente que os militares do movimento das Forças Armadas, que vinham organizando e conspirando desde 1973, concretizam, em 25 de abril de 1974, um golpe militar que derruba o regime, que cai sem quase nenhuma resistência e quase sem tiros e vítimas. Na madrugada e na manhã do 25 de abril, os militares aconselham o povo através da rádio de ficar em casa, mas felizmente o povo não obedeceu e diversas pessoas saíram às ruas para apoiar os militares. E o que acontece na tarde de 25 de abril é que diversos cravos, de mulheres que vendiam cravos e da própria população, começa a colocar nos canos das espingardas dos soldados cravos, e nasce assim um símbolo da revolução que está presente no mundo e na história de Portugal. Nos dias seguintes, as instituições fascistas são encerradas, é posto fim na censura, e diversas manifestações acontecem no 1º de maio, que se comemora em liberdade, se comemora como feriado, manifestações assim, de dimensões extraordinárias em centenas de cidades, vilas e aldeias, onde desfilam milhões de trabalhadores, reivindicando melhores salários, direitos, redução de horários, condições de trabalho melhor e o fim das guerras coloniais. Naqueles meses de 1974 e 1975, se transforma profundamente o país e se concretiza muito do que ficou conhecido como as conquistas da Revolução de Abril. Se aumenta o salário mínimo,
acompanha também um aumento geral dos salários dos trabalhadores, negociação de contratos de trabalho asseguram direitos fundamentais, controle do operariado, da produção e das empresas, nacionalização dos bancos, seguradoras e empresas estratégicas, reforma agrária, Serviço Nacional de Saúde, segurança social foi gerida com a participação de representantes sindicais, o ensino público universal e gratuito foi generalizado, a habitação passou a ser uma exigência, transportes públicos, rede de transporte público foi criada em Portugal e se acabou a guerra colonial e Portugal reconheceu a independência dos novos países de língua portuguesa. Depois se tem, infelizmente, deixa eu tirar esse vídeo aqui que já terminou, depois, infelizmente, se tem uma política de direita no país de mais de 40 anos que faz com que muitas dessas transformações e conquistas sejam destruídas, como a política da reforma agrária, a volta da privatização de bancos, seguradoras, empresas estratégicas, volta a precariedade, desemprego, são limitadas as liberdades dos trabalhadores, mas algumas das transformações e conquistas profundas e universais da Revolução de Abril continuam a resistir e os trabalhadores defendem elas todos os dias e especialmente no dia 25 de abril, um dia de memória, de luta, de marcha que acontece em Portugal todos os anos. E, infelizmente, eu trago aqui uma notícia de hoje, do site Abril, que foi uma decisão de aprovar um luto nacional pela morte do Papa Francisco, que foi tomada ontem no Conselho de Ministros. Uma aprovação muito justa, o governo brasileiro também aprovou um luto nacional, mas o governo podia ter optado por iniciar o luto, por exemplo, no dia 26 de abril, mas ele preferiu iniciá-lo nesta quinta-feira, no dia de ontem, e aí apagou-se as celebrações dos 51 anos da Revolução dos Cravos. Se cancelaram todos os eventos da agenda de natureza festiva, como inaugurações e celebrações com o ministro da Presidência, também a tradicional abertura dos jardins da residência oficial do primeiro-ministro no 25 de abril foi adiada para o Dia do Trabalhador, por respeito à morte do Papa Francisco. Mas, segundo a matéria, esse argumento do governo não é válido, porque em declarações a Antena 1, uma historiadora, Maria Inácia Rezola, disse não perceber como é que uma coisa pode chocar com a outra. As duas coisas não se chocam. Eu penso que até há, podemos dizer, muitas ideias, muitas mensagens, muitos valores que Abril nos trouxe e que o Papa Francisco acentuava sistematicamente. E ela diz que tem preocupação com isso, né, de querer abafar as comemorações oficiais, ainda que, a rigor, os dias de luto nacional não obrigam o cancelamento de festividades e cerimônias. E sim, algumas delas vão acontecer, estão mantidas para comemorar os 51 anos da Revolução dos Cravos. É isso, um dia como hoje, um pouco mais longo. E agora, depois de falar da Revolução dos Cravos, a gente vai trazer o tema do dia de hoje, do Mural da Manhã, que é sobre Silvinei Vasquez e também sobre esse processo de julgamento dos colaboradores e responsáveis pela tentativa de golpe do 8 de janeiro. Muito bem-vindo, Rodrigo Sartotti. Como você está? Bom dia, Sofia. Bom dia aos espectadores do Portal Desacato. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Muito obrigada, inclusive, por aceitar tão rapidamente o convite para estar aqui hoje. Rodrigo, começo te perguntando se como pode, né, que se mantenha o cargo do Silvinei Vasquez como secretário municipal na Grande Florianópolis, mesmo depois dele ter se tornado réu. Isso é algo legal? Então, Sofia, sim, isso é absolutamente legal. Primeiro porque no Brasil, né, e na
maioria, né, praticamente todos os países democráticos, inclusive em Portugal, né, você acabou de falar da Revolução dos Cravos, né, a nossa Constituição de 1988, ela tem uma forte inspiração na Constituição portuguesa, né, do pós-Revolução dos Cravos, né, que é uma Constituição considerada uma das constituições mais democráticas do mundo ocidental. E a nossa Constituição de 88, ela consagra, né, o princípio da presunção de inocência, ou seja, ninguém é considerado culpado até prova, aliás, até sentença penal transitada em julgado, ou seja, até que se termine um processo penal, não haja mais recursos e a pessoa seja definitivamente considerada condenada. Então, a partir disso, uma pessoa é considerada, então, culpada por um determinado crime no Brasil. Antes disso, ao longo do processo penal, até que seja possível interpor o último recurso, né, a pessoa não é considerada culpada, né? A gente tem, então, a presunção de inocência. Nós tivemos aí nos últimos anos muitos debates, né, tanto no mundo jurídico como na sociedade em geral, né, um debate sobre a presunção de inocência que foi em razão principalmente do julgamento do presidente Lula, né, à época, por conta da Operação Lava Jato, houve ali uma pressa na condenação dele e antes mesmo do trânsito em julgado do processo dele, houve ali o início do cumprimento da pena. Então, houve toda uma discussão na época sobre isso. O STF depois veio, se manifestou e firmou ali de novo o que já diz a Constituição, né? Bom, tendo isso como pressuposto, né, de que nós temos essa questão da presunção de inocência. Então, como o Silvinei Vasquez ele ainda é réu, ele acabou de se tornar réu, né, ele e mais outras pessoas ali que participaram, né, enfim, dos eventos que levaram até o 8 de janeiro, né, a tentativa de golpe de Estado, ele se tornou réu. Então, na verdade, a partir de agora, se inicia o processo penal dele. Ou seja, ele vai, agora de fato ele é réu e vai, então, responder a um processo penal, né, perante o STF, né, como se trata ali de um crime que envolve altas autoridades da República na época, então a competência para julgar isso é do STF, né, e não de um juiz de primeiro grau. Então, iniciou-se o processo penal. Então, agora ele vai ter o direito de defesa, né, direito ao contraditório, ampla defesa, assim como todos os demais réus, né, nesse caso, e vai poder responder isso. Bom, aí fica a pergunta, mas soa sempre muito estranho, né? Bom, ele é réu por um crime de tentativa de golpe de Estado e, ao mesmo tempo, ele é servidor público, né? Ele é um servidor do Estado, né? Ao ser servidor do município de São José. Isso é legal, né? Respondo novamente, sim, é legal, porque não existe nenhuma lei, enfim, nenhuma lei municipal em São José, nenhuma lei federal, enfim, que diga que uma pessoa que responde a um processo penal não possa ser servidor público ou não possa ocupar um cargo de natureza política, que é o caso dele, né, um cargo de confiança, né, ele é secretário, salvo o melhor juízo, ele é secretário municipal. Então não existe nada que impeça. E mesmo que existisse uma lei, eu particularmente entendo que uma lei que afaste a possibilidade de alguém ser servidor público enquanto responde a um processo penal, tenho para mim que essa lei seria inconstitucional justamente por conta do princípio da presunção de inocência. Então, assim, do ponto de vista legal, me parece que não há nenhum entrave ali, nenhum problema. Acho que a questão aqui ela reside numa outra esfera, que é a esfera da política, né? Como você falou no início, né, do programa, o Silvinei Vasquez é o único réu, né, ou dos acusados, né, desse caso, né, do 8 de janeiro, ele é o único que ainda detém um cargo público, né, agora um cargo comissionado. Bom, isso, do ponto de vista político, é moral? Bom, aí tendo a entender que não é algo ético, não é algo moral, é algo que, enfim, o prefeito de São José aqui, né, ele está bastante equivocado ao manter um cargo de tamanha relevância, que é um cargo de secretário municipal, né, um cargo ali do primeiro escalão do governo, uma pessoa que
atentou ou que está sendo acusado, né, de atentar contra o Estado Democrático de Direito, ou seja, uma pessoa que, a princípio, não deveria estar nesse tipo de cargo, mesmo que ao final do processo se entenda que ele é inocente, ele seja absolvido, mas por uma questão de precaução, seria interessante que ele fosse exonerado desse cargo, né? Como é um cargo de livre Uhum. nomeação e exoneração, o ideal seria que ele fosse exonerado, mas, ao que tudo indica, o prefeito de São José prefere mantê-lo no cargo. Até agora não houve nenhum, ao menos não tive notícia, né, de nenhuma declaração do prefeito, de nenhuma manifestação no sentido de que ele pretende ou vai exonerar o Silvinei Vasquez desse cargo, né? Então, acho que a discussão precisaria se dar aqui, né, nesse âmbito, né? Porque se nós formos tentar discutir isso no âmbito legal, no âmbito do direito, me parece que a gente estaria entrando ali numa seara um pouco nebulosa e que facilmente poderia ser utilizada contra outros espectros políticos, contra outras pessoas. Porque, veja, qualquer Até pessoa em processos pode. de lawfare, né, Rodrigo? Exatamente, exatamente. A gente poderia entrar justamente nisso, né? A gente teve, inclusive, um caso muito semelhante, que foi quando o ministro Gilmar Mendes, numa medida liminar, impediu o então ex-presidente Lula de assumir um cargo de ministro de Estado no governo Dilma, justamente porque ele respondia a um processo penal. Então, veja, quando a gente trata de direito, as regras elas precisam valer para todo mundo. Então, se o presidente Lula, se lá em 2000, acho que foi em 2014, né? Nossa, já faz bastante tempo, inclusive. Foi extremamente injusto o impedimento da posse, né? Na verdade, o presidente Lula chegou a tomar posse como ministro e no mesmo dia ela foi invalidada, né, pelo STF, né, por uma medida liminar. Se lá foi uma medida injusta, a gente não pode agora, por uma convenção política de momento, mudar essa regra, né? Mudar essa interpretação. Na verdade, não é nenhuma interpretação, é uma regra mesmo, né? Então, me parece que a gente estaria entrando ali em algo meio perigoso, né? Não acho que seria interessante. Eu acho que o ideal mesmo aqui é que isso seja debatido no âmbito da política, que a gente debata isso e que as pessoas entendam, a sociedade compreenda e veja como é extremamente perigoso nós termos como secretário municipal uma pessoa que é acusada de atentar contra o Estado Democrático de Direito, né? Não Rodrigo, seria do algo que exatamente compatível. ele está sendo acusado? Para a gente adentrar. Sim, Para quem ele não está. lembra, para rememorar, né, o que fez Silvinei Vasquez? Uhum. Na denúncia apresentada pela Procuradoria Geral da República, né, com relação ao evento do 8 de janeiro, existe toda uma cronologia que eles demonstram nessa denúncia para comprovar a tese da tentativa de golpe de Estado, né? Então, e essa cronologia ela começa desde antes das eleições de 2020, né? Antes das eleições de 2020, toda uma tentativa do então governo Jair Bolsonaro, aliás, de 2022, né? Há toda uma tentativa do governo Bolsonaro de tentar descredibilizar o sistema eleitoral brasileiro, justamente preparando um cenário, né? Antevendo um possível cenário de derrota eleitoral, de uma possível não reeleição. Eles já começam toda uma campanha levada a cabo pelo próprio governo de tentar descredibilizar o sistema eleitoral. Então, nós temos vários episódios, né? O Bolsonaro, antes das eleições, chama embaixadores ao Palácio do Planalto para afirmar que as urnas eletrônicas não são seguras, sem nenhuma prova, e toda a campanha pelo voto impresso, enfim, é toda uma campanha do governo Bolsonaro, dos seus apoiadores mais próximos ali, de ministros de Estado, enfim, de descredibilizar o sistema eleitoral, descredibilizar as urnas eletrônicas, né? Justamente para, se caso viesse, né, uma derrota na eleição de 2022, que essa derrota fosse contestada sob o argumento de que houve uma fraude eleitoral. Bom, tem tudo isso.
E mesmo assim, né, a eleição acontece, ela acontece o primeiro turno da eleição e depois vem o segundo turno da eleição entre o então presidente Jair Bolsonaro e o presidente Lula. No segundo turno ocorre aquele episódio em que a Polícia Rodoviária Federal, da qual o Silvinei Vasquez era o diretor-geral, né, um cargo federal, ele teria determinado, esse é um dos principais fatos que a denúncia apresenta contra ele, ele teria determinado, a partir de uma ordem vinda do Palácio do Planalto, ele teria determinado uma série de blitzes em rodovias importantes na região nordeste do país, de forma a tentar impedir, segundo a denúncia, de que eleitores, possíveis eleitores do presidente Lula, chegassem até as urnas até o horário da eleição, né? Uma forma de tentar atravancar. Isso foi na época, no dia da eleição, foi um escândalo. O próprio TSE, naquele mesmo dia, teve que se manifestar, determinando que as estradas fossem desbloqueadas, enfim. Esse é o principal fato, porque tudo isso, segundo a denúncia, né, todos os fatos ocorridos antes da eleição, os fatos ocorridos durante a eleição, esse fato específico do bloqueio das rodovias e tudo o que aconteceu depois da eleição até o dia 31 de janeiro, né, 31 de dezembro, aliás, quando Bolsonaro deixa o país para não passar a faixa presidencial ao presidente Lula, no posse do dia 1º, todos esses episódios teriam levado e feito todo um cenário para que acontecesse o 8 de janeiro. Então, segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, o Silvinei Vasquez teria sido um dos principais atores em toda essa cronologia que levou ao 8 de janeiro, principalmente pelo fato de ele ter determinado o bloqueio das estradas em vários estados da região nordeste do país durante o segundo turno da eleição de 2022. Esse é o principal fato atribuído a ele. Então, ele faria parte, segundo a denúncia, ele faria parte desse núcleo. Ele não estaria no núcleo duro do golpe, mas ele estaria naquele núcleo envolto ao núcleo duro do golpe, né? Ele teria sido um dos principais artífices de toda essa trama golpista para tentar levar até a tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro. Então, assim, um grande resumo, né? Só a denúncia, né, fora todas as provas, né, mas só a denúncia em si, ela é extremamente longa, né, ela é muito detalhista, né, a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, né, pela Procuradoria-Geral da República, mas, em resumo, o principal fato atribuído ao Silvinei Vasquez, pelo qual ele está respondendo agora, passou a responder agora, né, perante o STF, é esse, né, de ter tentado obstruir a eleição de 2022, o segundo turno, com vistas já a uma tentativa de golpe de Estado. Então, ele responde ali por tentativa de atentado ao Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. São os dois principais crimes pelos quais ele está respondendo, são crimes previstos no Código Penal, né? São crimes, inclusive, crimes novos que foram, quando a gente teve agora em 2020 e 2021 nós tivemos a revogação da antiga Lei de Segurança Nacional e a criação dos novos crimes contra a ordem democrática e contra o Estado Democrático de Direito, e ele é acusado desses principais crimes, né, de atentar contra a ordem democrática, de tentar atentar contra a ordem democrática também, e de tentativa de golpe de Estado. Uhum. E, Rodrigo, quais as possibilidades dele ser julgado culpado? E o que acontece caso ele for? Então, eu não tive acesso a todas as provas, né, do processo. É um processo que está começando ainda, na verdade, mas a denúncia já é muito longa, né? Até o momento eu basicamente só li a denúncia e vi as principais provas que já estão circulando por aí. Mas o rol de provas ele é muito extenso, né? Tem muita coisa. E pelo teor da denúncia, realmente há muitas provas materiais de que o Silvinei Vasquez tenha, de fato, participado e cometido os crimes que ele está sendo acusado, pelos quais ele está sendo acusado. Então, considerando a robustez da denúncia e também já uma certa predisposição, né, do STF, né, no julgamento desse caso,
na resolução desse caso, e dada a gravidade também, né, uma tentativa de golpe de Estado, eu acho que há uma grande chance dele ser condenado. Se ele for condenado, como é um processo que tramita já direto no STF, ou seja, ele já tramita na última instância, na verdade o STF não é uma instância, né, mas enfim, né, ele tramita na última, como se fosse, entre aspas, na última instância do Poder Judiciário brasileiro, então as chances ali, né, as possibilidades de recurso são muito escassas, né? Então, se ele for condenado, no máximo há uma possibilidade de recurso ao plenário do STF, possíveis embargos de declaração, mas tudo que não são todos recursos que não vão delongar muito esse processo. Então, se ele for condenado, esse processo provavelmente vai transitar em julgado logo, e transitando em julgado, né, aí sim ele é formalmente considerado culpado, e sendo culpado aí, de fato, ele não pode ocupar nenhum cargo público. Esse é, inclusive, um dos efeitos de uma condenação criminal, de qualquer condenação criminal, na verdade, né? A pessoa, ela perde... perde não, né? Ela tem a suspensão dos seus direitos políticos, né? Direitos de votar e ser votado, e os direitos também de ocupar cargos públicos por um determinado tempo que é fixado na sentença. Então, enquanto ele cumprir a pena a qual ele possivelmente, muito provavelmente será condenado, durante esse período ele não pode ocupar mais nenhum cargo. Aí sim, mesmo que o prefeito de São José queira mantê-lo no cargo de secretário municipal, isso não será possível, né? Ele será obrigado a exonerá-lo sob pena, inclusive, de cometimento de crime de responsabilidade, né? Ou de improbidade administrativa, né? Porque ninguém isso não é só para o Silvinei Vasquez ou para esse tipo de crime, né? É importante frisar isso, né? Porque tem circulado muito informações de que parece que há toda uma criação de regras especiais para as pessoas do 8 de janeiro. Na verdade, não. Qualquer pessoa que tenha uma condenação criminal transitada em julgado tem a suspensão dos seus direitos políticos, não pode votar nem ser votado e não pode ocupar cargo público durante o cumprimento da sentença, enquanto durar a pena a qual ela foi condenada. Então, isso não vai ser diferente com nenhum dos, espero eu, né, claro, com nenhum dos hoje réus e acusados pelo 8 de janeiro. Rodrigo, a gente vai fazer um brevíssimo intervalo para eu trazer aqui os nossos apoiadores e já retornamos com a entrevista. Perfeito. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb, FESESC, Sindisaúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindiprev Santa Catarina, Sintesp, Stiel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-5438. Retornamos com o programa. Quero agradecer muito aos nossos apoiadores culturais, responsáveis por a gente poder realizar o nosso trabalho aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, na Manhã com Dignidade, também na Noite Livre do Portal Desacato e nas nossas redes sociais constantemente, durante todos os dias, e no nosso portal desacato.info. Se você não é ainda um apoiador cultural da Cooperativa Comunicacional Sul e do Portal Desacato, entre em contato com a gente. O nosso número vai aparecer aqui na tela, é o 48-8807 7742. Então, entre em contato conosco e vamos estabelecer uma parceria. Mas se você não faz parte, né, não compõe nenhuma entidade que apoia o Portal Desacato, mas gostaria de contribuir com a gente, tem várias formas. A primeira é através do Pix, que está aqui em cima, desacato.contribua.pix@gmail.com. Você pode também ser um leitor ou leitora amiga do Portal Desacato. No nosso site desacato.info,
Você entra lá, a primeira coisa que aparece é um banner, seja um leitor ou leitora amiga, e você pode contribuir de forma mensal ou anual com a gente. O valor vai desde R$10 por mês, o valor mais baixo, até valores mais altos, ou uma contribuição única anual. A última forma de apoio é sendo um membro ou membro do nosso canal no YouTube. Então, você entra no nosso canal, você pode nos seguir se ainda não nos segue e se tornar um membro do canal no YouTube. Contribuindo de qualquer uma dessas formas, você participa do nosso sorteio em parceria com a Editora Insular, que nos dá todas as segundas-feiras livros para serem sorteados para aqueles que contribuem com o portal. Você não precisa estar em Florianópolis ou Santa Catarina, nem no Brasil. A Editora Insular envia pelo correio para qualquer local, se você for o sorteado ou sorteada. Então, contribua com o Portal do Desacato, se você puder. Lembrando que quem não pode contribuir financeiramente, nos siga nas nossas redes sociais. Nós estamos no YouTube, Facebook, Instagram, X, TikTok, Threads, Blue Sky, tudo como @portal.desacato. E também no nosso site, né, desacato.info. Então, curta, compartilhe, comente aqui com a gente. Tudo isso nos ajuda a poder expandir e levar outra informação para cada vez mais pessoas. Quero dar um bom dia para todo mundo que tem acompanhado aqui a nossa programação desde as 8h30. A Miriam Santini de Abreu, bom dia, Miriam. Thali Feldglaser, a Rosângela Bion de Assis, que hoje não está na programação, mas está assistindo, o Elton Martins, o Luiz Marques de Lima, bom dia, o Tchê, o Lula 2026, o livro As Leituras e Experiências, também Lula 2026, Carlos Alberto, Lula 2026. Já que vocês estão falando tanto em Lula 2026, a minha próxima pergunta para o Rodrigo Sartotti, voltando aqui com o Rodrigo, é se esse julgamento dos envolvidos no 8 de janeiro, na tentativa de golpe de Estado no Brasil, quais são as repercussões políticas disso? E aí, até pensando nas próximas eleições em 2026, quais são as possíveis consequências, né, desse julgamento politicamente no nosso país? Então, Sofia, se os acusados... Opa! Então, se esses acusados e agora réus, né, da tentativa de golpe de Estado, né, acusados de tentativa de golpe de Estado, se eles forem condenados e se essa condenação transitar em julgado até a data da eleição de 2026, essas pessoas não podem ser candidatas, nenhuma delas, nenhum dos eventuais condenados com sentenças transitadas em julgado. Isso porque, como eu falava antes, né, um dos efeitos de qualquer condenação criminal é a suspensão dos direitos políticos. A pessoa não pode votar nem ser votada, né? Talvez até alguém possa pensar, tá, mas sempre tem aquela notícia de que o Lula ganhou em tal urna, em tal presídio. Isso é verdade? Sim, essas urnas existem, né? Existem eleições, sessões eleitorais em penitenciárias, enfim, mas porque hoje, né, quase 60% da nossa população carcerária são de presos provisórios, são pessoas em que não tem nenhuma sentença ainda contra elas, estão respondendo processos criminais e estão respondendo esses processos detidas, presas provisoriamente. Como essas pessoas ainda não têm uma sentença condenatória transitada em julgado, elas não têm seus direitos políticos suspensos, portanto, podem votar e, inclusive, serem votadas se for o caso. Tá? Mas, voltando, né? Se houver o trânsito em julgado dessas condenações dos acusados, dos réus do 8 de janeiro, eles não poderão ser candidatos. Inclusive, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele já não pode ser candidato por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, né, que cassou os direitos políticos dele. Então, neste momento, o ex-presidente Jair Bolsonaro já não pode ser candidato porque ele está inelegível por decisão do TSE. Mas se sobrevier agora também uma condenação
por conta do 8 de janeiro e essa condenação transitar em julgado até a eleição de 2026, nenhum desses condenados, possíveis condenados, poderão ser candidatos, porque, repito, eles vão estar com seus direitos políticos suspensos, assim como toda e qualquer pessoa que tem uma sentença penal condenatória transitada em julgado contra si. E, Rodrigo, sobre a tentativa de aprovação de um projeto de lei de anistia, queria que você falasse sobre isso, se isso pode interferir no julgamento do 8 de janeiro. E agora, recentemente, né, a gente teve um anúncio do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, de não colocar em pauta de urgência a tramitação desse projeto. Sim. Bom, se eventualmente acontecer a aprovação de uma anistia a essas pessoas, bom, aí se essa anistia for aprovada, e se ela for aprovada dentro de todos os ritos previstos na Constituição, né, do processo legislativo, sendo aprovada, esses processos criminais, eles precisam ser encerrados, né? Essas pessoas não poderão mais responder a esse processo criminal em específico, né, do 8 de janeiro, né? Eu entendo que uma eventual anistia sobre isso é algo muito perigoso para a democracia brasileira, porque nós já tivemos toda uma transição muito complicada da ditadura militar para a democracia no final dos anos 80 no Brasil. Tivemos a anistia dos militares que cometeram crimes, inclusive de lesa humanidade, contra cidadãos brasileiros. Esses militares foram anistiados, algo que não é muito comum no fim de regimes ditatoriais, mas isso aconteceu. Inclusive agora, né, com toda essa conjuntura, né, por conta do filme, do Walter Salles, do Fernanda Torres, enfim, o Oscar, há todo um cenário, já desde o ano passado no Brasil, de rediscussão dessa lei de anistia da ditadura militar, e justamente para tentar responsabilizar pelo menos esses militares que cometeram esses crimes de lesa humanidade que são imprescritíveis. Ou seja, o Brasil já tem agora na última república, no Brasil, nós já temos essa relação complicada com a democracia, né? Nós não punimos, não responsabilizamos devidamente os militares que cometeram crimes contra o Estado, que cometeram crimes crimes de lesa humanidade, crimes contra a população brasileira durante a ditadura. E se agora, novamente, nós anistiarmos pessoas que tentaram dar um golpe de Estado, né, principalmente as autoridades que participaram dessa trama golpista, nós novamente vamos estar dando um recado ali de que a democracia brasileira é algo extremamente frágil e de que sim, é possível a qualquer momento um novo golpe de Estado, como quase aconteceu no 8 de janeiro. Então, tendo a pensar que uma anistia, nesse momento, seja absolutamente inadequada, essas pessoas precisam ser responsabilizadas pelo que fizeram. Então, e espero que, né, que o Congresso Nacional não tenha, que a Câmara, né, não paute essa anistia, né, embora tenha ali toda uma comoção de uma boa parte de deputados e senadores no sentido de pautar isso, mas espero que não haja e que essas pessoas sejam de fato, respondam a esses processos, sejam de fato ali responsabilizadas por esses crimes, né, principalmente pelo crime de tentativa de golpe de Estado, que eu acho que é um bom recado dizer que a democracia brasileira ela é uma democracia, embora ainda jovem, mas extremamente sólida e que isso não vai ser abalado, ao menos por enquanto. Mas se acontecer a anistia, provavelmente provavelmente não. O efeito de uma anistia é que os processos são encerrados, os processos criminais são encerrados, né? Porque aí os crimes eles são perdoados, portanto, não há mais a possibilidade de persecução criminal, né, com relação a esses fatos do 8 de janeiro. Uhum. Ainda que, né, nesse projeto de anistia, eles digam que ela está direcionada apenas para aqueles que participaram, como a mulher lá do batom, e que estão sendo indevidamente julgadas, e que a gente sabe que não é o fato, que não foi um passeio no parque, foi uma tentativa golpista. Sartori, eu queria te perguntar sobre a participação dos militares dentro da política brasileira.
A gente vai ter um dos processos, eu acho que é o terceiro julgamento, vão ter militares que serão, né, julgados e possivelmente se tornarão réus pelo seu envolvimento na tentativa golpista de 8 de janeiro. Mas eu queria te perguntar se isso será suficiente, se a gente não precisaria de uma reformulação dentro das Forças Armadas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o envolvimento dos militares no nosso país na política, um envolvimento que foi muito forte dentro do governo Bolsonaro, com diversos cargos militares dentro do governo. Bom, a participação de militares na política brasileira não é algo recente, na verdade é algo que já está, enfim, faz parte aí da história da República Brasileira, né? Tanto que a República Brasileira ela se inicia com um golpe militar, né? Em 15 de novembro de 1889. Então, desde então, aliás, desde antes, né, do 15 de novembro de 1888, existe toda uma doutrina militar, e uma doutrina, inclusive uma doutrina escrita, né, tem produção acadêmica sobre isso, né, dos próprios militares. Existe toda uma doutrina de que os militares são uma espécie de salvaguarda da República, né? Eles são os que vão salvar a República, né? Então, ao longo de toda a República Brasileira, né, desde a Primeira República até hoje, né, existe isso, né, de que os militares devem participar. Então, na doutrina militar, né, entre as altas patentes militares, existe isso muito intrínseco, de que eles precisam, de que é uma missão militar participar da política, né? Eu vejo isso como algo extremamente complicado e prejudicial para a democracia, porque não me parece razoável que as pessoas que detêm o monopólio efetivo ali da violência do Estado, né, o acesso às armas, enfim, que essas pessoas sejam as responsáveis por salvaguardar a democracia, né, e que elas não estejam subordinadas a um poder civil, né? E não é o que determina a Constituição, inclusive a Constituição determina que o presidente da República é o comandante em chefe das Forças Armadas. Então, em última instância, quem manda nas Forças Armadas é o presidente da República, que é democraticamente eleito pela população. Inclusive, nós temos toda aquela discussão também sobre o famigerado artigo 145 da Constituição, que seria supostamente o artigo que autorizaria os militares a fazer intervenções militares, o que não é verdade, não é isso que aquele artigo determina, né? Mas, em ocorrendo as condenações desses militares, eu vejo que vai ser algo inédito na história do Brasil. Nós já tivemos vários episódios, não só de 64, mas antes de 64, enfim, de participação de militares em golpes de Estado no Brasil, em tentativas de golpe, mas nunca tivemos a responsabilização desses indivíduos. Então, se acontecer agora uma condenação, vai ser a primeira vez em que militares de alta patente serão responsabilizados criminalmente por crimes contra o Estado brasileiro. Então, já vai ser algo muito grande, algo inédito, e algo muito simbólico, que eu acho que vai ter penso eu, que isso pode ter um efeito muito positivo para a democracia. No entanto, não acho que seja o suficiente, né? Penso que talvez o ideal seria uma reforma constitucional para, de fato, colocar os militares onde eles devem estar, que é dentro dos quartéis, subordinados a um poder civil, e deixar isso ainda mais claro dentro da Constituição. E acho que um dos melhores mecanismos para isso seria de efetivamente impedir que militares possam se candidatar a cargos políticos. Acho que seria importante reforma constitucional, né? Afastar qualquer possibilidade de militares, inclusive militares da reserva, de serem candidatos a eleições, em qualquer tipo de eleição, e de ocuparem cargos na estrutura do Poder Executivo. Acho que seria o ideal, né? Isso vai acontecer? Acredito que não.
Acho que hoje, na atual conjuntura que nós temos, não há possibilidade de uma alteração constitucional nesse sentido. Mas, se pelo menos nós tivermos a condenação desses militares agora, já vai ser algo, como eu disse, inédito e algo muito forte, muito simbólico para a democracia. Acho que já vai ser um importante recado aí, que vai pelo menos dar uma segurada aí nesse ímpeto golpista de muitos militares. A gente sabe que isso não é uma unanimidade entre as Forças Armadas, né? Pelo contrário, há muitos setores dentro das Forças Armadas, isso não é de hoje, né? Isso é também histórico, né? Muitos setores das Forças Armadas que não concordam com isso, né? Tanto que até, até mesmo quando houve o golpe militar em 64, uma boa parcela das Forças Armadas se insurgiu contra o golpe e foram muitos desses indivíduos, desses militares, foram colocados na reserva, né? Então, desde, né, historicamente e hoje, né, muitos setores não concordam com essa participação efetiva, essa participação de modo até protagonista, de militares na política. Então, acho que o ideal seria uma reforma constitucional. Ela vai acontecer agora? Penso eu que não, acho que não tem conjuntura para isso. Mas a condenação, acredito que ela acontecerá, né, pelo 8 de janeiro, e isso já vai ser algo muito histórico e muito simbólico para o país. Uhum. Rodrigo, agora voltando ao nosso estado de Santa Catarina, eu queria que você comentasse as posturas do Jorginho Melo frente ao julgamento e na defesa de Jair Bolsonaro e da posição, e aí eu digo em relação não à posição do Orvino, né, do Orvino de Ávila, do PSD, que é o atual prefeito de São José, que manteve no cargo o Silvinei Vasquez. Não a postura jurídica, né, no âmbito legal, sim, mas o âmbito político, de manter essa figura que é réu nesse cargo público. O Jorginho Melo, ele já desde o início desse mandato, ele tem despontado como o principal, ou ele tenta ser o principal defensor do ex-presidente Bolsonaro, né? Todas as posturas dele, posturas públicas, têm caminhado nesse sentido, né? Tanto que até hoje, até o presente momento, ele não se encontrou, ele faz, né, todo um esforço para não se encontrar com o presidente da República, com o presidente Lula, né? O que é algo bastante nocivo, né, na política, né? A política pressupõe, né, uma relação no mínimo amistosa mesmo entre aqueles que divergem no espectro ideológico, né, e é algo muito nocivo então para a política, é nocivo para Santa Catarina, né, que afasta ali várias possibilidades, né, de participação do governo federal em Santa Catarina, no sentido de obras, de financiamentos, de dinheiro para o Estado, né, mas enfim, ele tem mantido essa postura justamente para firmar cada vez mais essa sua figura como o principal governador de oposição ao atual presidente da República. O que não me parece nada adequado politicamente, justamente porque, né, como eu disse, na política é preciso que as pessoas que ocupam cargos públicos tenham ali a noção de que precisam, né, sentar, conversar e dialogar, porque a partir do momento que você se torna detentor de um cargo público, né, que você é eleito e passa a governar, no caso aqui Santa Catarina, você passa a ser o governador de todos os catarinenses, todos os moradores do estado de Santa Catarina. Então tem que, ao menos tentar governar para todos, né, e não continuar com um clima ainda de eleição, que é o que está acontecendo em Santa Catarina desde o início do governo de Jorginho Melo, né? Parece que o governador ainda está em campanha, né? Parece que a campanha não terminou, né? Vejo isso como algo muito negativo para o estado. E o mesmo acontece, claro, em menor escala em São José, ao passo em que o prefeito mantém o Silvinei Vasquez num cargo como aquele, né? Porque num cargo de no secretário municipal, né? Porque, como eu disse antes, não é algo ilegal. No entanto, não é adequado que uma pessoa que responde a um crime como esse, ao mesmo passo, continue sendo assim, sendo secretário municipal, ali, gerindo políticas públicas, né, conduzindo políticas públicas, né, e não há nenhuma justificativa plausível para a manutenção dele no cargo, né, ele,
pode até soar um argumento um tanto quanto bairrista, né, mas ele nem é de São José, ele não tem uma relação com São José, ele não é uma pessoa que conhece São José, né? Acho que o fato de não ser da cidade não é um empecilho para isso, né? Mas não é uma pessoa que ele é um grande conhecedor do município de São José, das políticas públicas do município, ou é uma grande referência na sua área. Não tem absolutamente nada disso, né? Então não há nenhuma justificativa plausível para que ele se mantenha no cargo, né? Se ele fosse uma grande, sabe, eu não recordo agora qual que é a pasta que ele ocupa, né? Mas supondo se ele fosse, por exemplo, secretário municipal de saúde, se ele fosse uma grande referência em saúde pública, alguma coisa assim, que justificasse a manutenção no cargo, até poderíamos discutir isso politicamente, mas nem isso existe, não há a menor justificativa, né? E tem sido, inclusive, algo que o governo de Jardim Melo também tem feito, né? De importar pessoas, né, do ex-governo Jair Bolsonaro para Santa Catarina para ocupar cargos estratégicos no estado. A gente teve isso na Fundação Catarinense de Cultura por um determinado tempo, né? Foi trazido o presidente da Fundação de Cultura, ele não era de Santa Catarina, ele não morava aqui, ele foi trazido para cá pelo governador para ser o presidente da fundação e se manteve por um bom tempo, inclusive na fundação como presidente, colocando aí pessoas que não nada tem a ver com Santa Catarina, não conhecem Santa Catarina, ou no caso de São José, não conhecem São José, mas que estão ocupando cargos ali por uma mera convenção política. Então, não me parece adequado. E acho que Santa Catarina, com a postura, principalmente do governador, só vem perdendo com isso, né? Porque coloca Santa Catarina ali numa relação muito complicada com o governo federal, que não é necessária, e também coloca Santa Catarina a população de Santa Catarina também numa situação complicada, né? Porque a gente tem essa pecha, né, que Santa Catarina é um estado de extrema direita, isso e aquilo, e com essas posturas do governador, posturas extremamente infantis, muitas vezes, acaba reforçando esse estereótipo equivocado sobre o nosso estado, né? Então, acaba mantendo esse clima, mantendo um clima de polarização política desnecessário também. Enfim, acho que o estado só perde com essa postura, né, do governador e, em menor escala, também aqui em São José, com o prefeito mantendo o Silvinei Vasquez nesse cargo. Muito obrigada, Rodrigo. Ele comenta aqui o que esperar de um governinho de extrema-direita, não é mesmo? Rodrigo Sartotti, muito obrigada pela tua presença aqui hoje, por dispor desse tempo para conversar com a gente, para sanar dúvidas, para entender esse contexto e para entender também a importância desse julgamento. Muito obrigada. Perfeito, Sofia. Eu que agradeço. Até mais. Até.